Amados, quando nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada, a gente aprende que o Novo Testamento ele é o cumprimento do Antigo Testamento, pois toda a Bíblia ela vai sempre apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Você vai ver em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, ele é o grande sumo sacerdote. Em Ruth, ele é o grande resgatador. Então, cada livro da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles vão sempre apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, que nós começamos a ler o Novo Testamento, que já começa com os evangelhos, que alguns chamam de biografia de Jesus, é o cumprimento de tudo aquilo que vinha sendo anunciado no Antigo Testamento. E o que eu quero compartilhar com os irmãos é justamente uma passagem em que Jesus fala: hoje se cumpre aquilo do qual vocês ouviram eu acabar de ler. Por favor, coloca aí Evangelho segundo o doutor Lucas, capítulo de número 4. O Evangelho segundo o doutor Lucas. Lucas não foi apóstolo de Jesus Cristo, não caminhou com Cristo, escreveu para uma comunidade predominantemente grega, mais ou menos no ano 85 depois de Cristo. Então ele é um livro que relata mais detalhadamente a parte da adolescência de Jesus Cristo, enquanto os outros evangélicos não têm essa narrativa. Vamos lá então. Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 21, diz o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O livro, Jesus termina, diz o seguinte, versículo 20: tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente, sentou-se, todos na sinagoga, atentos, com os olhos fixos em Jesus. Então Jesus começa a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então Jesus fala: hoje, tudo aquilo que vocês ouviram até então, escrito, se cumpre hoje. Se cumpre em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. O profeta Isaías é aquele profeta que se chama de um profeta messiânico, ele é o profeta do Antigo Testamento que mais mencionou a pessoa de Jesus Cristo. Um filho nos nasceu, um príncipe se nos deu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Refere a Jesus. 53, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço forte do Senhor, eis que foi subindo como renovo, nenhuma beleza ou formosura havia que nos agradava, homem de dores que sabe o que é padecer. Então, sempre se referindo à pessoa de Jesus Cristo. E Jesus aqui, ele senta e começa a ler justamente o capítulo 61 do profeta Isaías. Só que tem um detalhe: Jesus ele para no dia aceitável do Senhor, enquanto Isaías ele segue, e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus ele não prossegue no dia da vingança do nosso Deus? Porque o dia da vingança do nosso Deus é dia de juízo. E o propósito de Jesus é o quê? É o ano aceitável do Senhor. Juízo por enquanto não. Por enquanto é só o ano aceitável do Senhor. Então a gente percebe ano aceitável, dia de juízo. Ou seja, o dia da vingança do nosso Deus. Então isso aí tem uma diferença. E eu quero convidar os irmãos a, juntamente comigo, nós procurarmos entender essa unção que vem sobre Jesus Cristo e o que na verdade é o ano aceitável do Senhor e quais as consequências desse ano aceitável do Senhor. Porque o ano aceitável do Senhor, ele tem um significado. O ano aceitável do Senhor, ele vai nos trazer alguns benefícios após esse período. E outra coisa, o ano aceitável do Senhor não parou ali, onde Jesus deu. O ano aceitável do Senhor continua em vigor. O ano aceitável do Senhor continua valendo. Hoje nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Agora, até onde nós entendemos como funciona o ano aceitável, até onde nós entendemos qual a simbologia, o que significa o ano aceitável do Senhor. E é isso que eu quero compartilhar
com os irmãos. Então, nós sabemos, como o capítulo 4 de Lucas, Jesus ele tem esse momento em que ele entra na sinagoga. No capítulo anterior, no capítulo 3, Jesus é batizado. Diz a Bíblia que ao sair das águas, o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, vem sobre ele e ouviu sua voz do alto que dizia: este é meu filho amado, em algumas versões em que me compraz e outras versões em que eu me agrado. Então, naquele momento, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Jesus ele é tentado no deserto. Depois da tentação, Jesus ele vai o quê? Jesus vai para a Galileia. Aí no capítulo 4, versículo 14 e 15, diz o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Ou seja, Jesus ele começa a sua missão. Então a gente percebe que o fato de estar numa sinagoga já era hábito de Jesus. O fato de ele entrar naquela sinagoga específica não era algo novo. Jesus ele pregava nas sinagogas. Sinagoga, para quem não sabe, é um lugar de reunião dos judeus para adorar a Deus, que tem como, vamos dizer assim, atividade principal estudo da Bíblia, leitura da Bíblia e o ensinamento da Bíblia. E Jesus ele sempre ensinava, buscava a sinagoga. O apóstolo Paulo, todas as vezes que ele entrava numa cidade, ele procurava uma sinagoga para que ele pudesse apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Então, o fato de Jesus ter entrado ali não foi algo novo, já era um hábito de Jesus ele entrar na sinagoga para ensinar. Então, nós acabamos de ler que Jesus fala assim, o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então, o Espírito do Senhor está sobre Jesus e o ungiu para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Esses pobre no idioma original, no grego, ele pode significar tanto mendigo, aquele que não tem provisão nenhuma de nada, aquele que carece de tudo, como aquela pessoa muito pobre que está enfrentando dificuldade e que precisa de um cuidado, precisa de uma esperança, precisa de algo, de uma palavra de fortalecimento, uma palavra que vai levar ele a avançar, acreditar que aquela vida que ele vive, ela pode ser melhorada. Então Jesus ele foi ungido o quê? Para pregar as boas novas, ou seja, trazer uma palavra de esperança para aquele que se encontra em necessidade. Só que quando Jesus ele vem, Jesus ele está falando num sentido espiritual, não num sentido material. Pode ser no sentido material, sim, mas Jesus sempre se preocupou mais com as questões espirituais. Antes de Jesus curar o enfermo, Jesus falava assim: teus pecados estão perdoados, toma o seu leito, levanta e anda. Ou seja, a preocupação primeira de Jesus Cristo sempre foi o quê? A cura da alma, sempre foi o quê? A salvação da alma. As questões materiais ficavam sempre em segundo plano. Então Jesus ele vem e fala assim, pregar boas novas aos pobres, aqueles que se encontram como se fosse um mendigo, aquele que se encontra carente, que não tem provisão, tem muita dificuldade, ele vem trazer uma palavra de esperança. E às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos vivendo dentro da igreja, materialmente nós não estamos tão ruim assim, mas internamente nós estamos como pobre e mendigo. E precisando de uma palavra de esperança, uma palavra que vai me mostrar que existe uma solução para aquilo que eu estou vivendo. E Jesus ele foi ungido para pregar as boas novas. E essa unção que estava sobre Jesus, para pregar as boas novas, essa unção, ela foi passada para a sua igreja. Hoje cabe à igreja pregar as boas novas aos pobres. A palavra de esperança somos nós, igrejas, que precisamos levar para aqueles que estão carentes, para aqueles que estão, vamos dizer assim, sofrendo de todo e qualquer tipo de privação. Essa unção está sobre nós. E Jesus começou dizendo, a unção, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos pobres. Está privado de quase tudo na tua vida? Jesus ele tem uma palavra de esperança para a tua vida. Jesus tem uma palavra, Jesus ele tem uma luz no fim do túnel para você, se você achar que está tudo escuro, que não tem mais solução.
Depois ele fala, Deus, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar boas novas aos pobres e a curar os quebrantados de coração. Quebrantado fala de partido, daquilo que está quebrado, é aquela pessoa que tem a consciência do seu pecado, é aquela pessoa que sabe que a vida dela está ruim, que ela está toda errada e que ela precisa de uma direção, ela precisa de orientação, ela precisa ter um contato com Cristo, ela precisa ter os seus pecados perdoados. Então ela sofre, ela chora, ela vive angustiada. Esses são os quebrantados de coração. Então Jesus vem para o quê? Curar os quebrantados de coração. Aquele que está quebrado, aquele que está moído, emocionalmente falando, aquele que está moído, aquele que não consegue viver, aquele que não consegue avançar, aquele que não consegue progredir, ele está totalmente quebrado. Totalmente quebrado. Tomei atitudes na minha vida totalmente errado e hoje eu me sinto muito mal. Hoje eu me sinto para baixo. A minha autoestima está lá embaixo. Eu olho para Deus, eu creio em Deus, mas eu me sinto indigno de estar na presença do Senhor, eu me sinto indigno de entrar no portão daquela igreja e dar uma paz do Senhor. Por quê? Porque eu reconheço que a minha vida está toda errada, que eu estou em pecado. Às vezes eu até consigo entrar, mas estou aqui, estou ouvindo a palavra, mas o que acontece? Eu me sinto mal porque a minha vida ela está errada, ou seja, ela está quebrada, ela está partida. Então Jesus, ele vem e se apresenta, eu vim para curar você, eu vim para te curar, eu vim para restaurar isso que está quebrado, isso que está partido. E Jesus se faz presente nesta noite, justamente isso, para trazer boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração. E ele segue para dar vista aos cegos, ou seja, abrir a minha mente, fazer com que eu consiga enxergar as verdades do Evangelho, fazer com que eu consiga enxergar o quanto viver uma vida com Jesus Cristo é bom, conseguir enxergar que isso que o mundo oferece são tudo mentiras que tentam me enganar, que tentam me cegar, para que eu não consiga ver a verdade do Evangelho. Essa mentira de que tudo é relativo e que não tem verdade absoluta. Isso é uma mentira que é para cegar as pessoas, para que elas não consigam enxergar a verdade e a essência do Evangelho. Que sim, existe uma verdade absoluta que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Isso é uma verdade absoluta. Mas as pessoas tentam cegar as pessoas dizendo que não é bem assim. Que tudo é relativo, não é bem assim, não. A palavra de Deus, ela é verdade, a palavra de Deus, ela é bússola, a palavra de Deus, ela é que cura, a palavra de Deus, ela é que transforma, é a palavra de Deus que salva. Então, existe sim uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, quando ele fala dar vista aos cegos, é enxergar a verdade do Evangelho, é abrir a minha mente para que as verdades do Evangelho entrem dentro de mim. Às vezes nós estamos dentro da igreja, frequentamos o culto, mas vivemos um conflito interno. Existe ainda um nível de cegueira em alguns de nós que nós não conseguimos enxergar. Estamos na igreja meio que mecanicamente. Eu vou porque eu sei que é bom, eu vou porque dizem que é bom, eu vou porque não tenho nada para fazer no domingo à noite, então eu vou lá no culto, eu gosto dos louvores, eu gosto das músicas que são cantadas, eu acho bacana aquilo até que me dá um alívio e tal, mas não é o que eu quero ainda, eu não consigo ver alguma coisa de positiva nesse negócio de você precisa se converter, se arrepender dos seus pecados, se converter a Cristo, você precisa passar pelo batismo nas águas, você precisa ter uma vida com Cristo, você precisa entregar a sua vida, você precisa viver a palavra de Deus, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então eu preciso viver isso, mas às vezes o mundo ele tenta nos cegar, e nós não conseguimos enxergar isso. Mas Jesus veio e está presente o quê? Para dar vista aos cegos, para abrir a nossa visão, para abrir a nossa mente. Sempre lembrando, Deus ele trata de pessoas de forma diferente.
Jesus fala para um cego, veja, para o outro ele cospe no chão, faz um lodo, passa na vista e fala assim, vai lavar lá no tanque de Siloé. Podia ter feito a mesma coisa? Podia. Por que não fez? Não sei. Jesus tem as formas dele de trabalhar e o resultado sempre é positivo. O resultado sempre é um aprendizado. Não adianta. Então, Jesus ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para proclamar libertação aos cativos. Ou seja, existe diferença entre cativo. Ele fala, eu proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Cativo fala de uma região. Eu estou num país, eu estou numa região, e ali eu estou, de certa forma, preso. Por quê? Porque aquele povo, aquele mundo ali, ele me domina. Eu ando para um lado, eu ando para o outro, mas eu não consigo sair dessa região. A não ser que me autorizem a ser dessa região. O povo, quando estava cativo na Babilônia, o povo não deu a minha, acabou, já estou cansado de estar aqui na Babilônia, está a hora de eu meter o pé, eu vou embora, vou voltar para a minha terra. Não era assim. Tanto que o povo só começou a voltar depois que o rei assinou um decreto autorizando. Mas eles estavam vivendo ali naquele mundo, numa cultura que não era dele. E Jesus fala assim, eu vim para libertar os cativos. Quantas pessoas não estão vivendo aí fora, dentro de um mundo? Anda para um lado, anda para o outro, tem uma sensação de liberdade, tem até um certo nível de prosperidade. Mas eles estão cativos. Não estão felizes em estar no mundo que eles estão vivendo. Não estão felizes em continuar do jeito que estão, mas eles não conseguem sair deste mundo. Todas as vezes que ele fala assim, eu vou sair, eu vou mudar de vida, algo acontece e ele continua no mesmo mundo, no mesmo ambiente, tendo o mesmo tipo de vida. Anda para um lado, anda para o outro, tem uma falsa sensação de liberdade, mas na realidade ele está cativo. Ele não consegue sair daquilo ali. Ele vem na igreja, ele assiste um culto, ele louva o Senhor, aplauda o Senhor, ele aplaude o Senhor, mas quando ele sai da igreja, ele se vê dentro deste mundo, que ele não consegue sair. Mas Jesus falou o seguinte, eu vim para proclamar, anunciar libertação para quem está cativo. Eu vim anunciar libertação para você que vive neste mundo e não consegue sair deste mundo. Para isso, Deus me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para que eu tire você desse cativeiro, para que você tenha uma vida verdadeiramente livre e não seja preso no mundo, aonde quem domina é o inimigo, quem domina é o diabo. Então ele veio para quê? Proclamar libertação aos cativos. Depois ele segue, pôr em liberdade os algemados. Algemados vai falar daquele que, se ele está algemado no braço, nas mãos, ele não consegue pegar, ele não consegue fazer uma série de coisas com as mãos, porque ele está algemado. E alguns presos, quando está com as pernas algemadas, também não consegue andar muito, né? Ele anda devagarzinho, ou seja, ele está preso em um determinado ponto. Ele está preso dentro de uma cela algemado. Às vezes a periculosidade do cara é tão grande que o cara dentro da cela ele está algemado. Se ele vai numa audiência, ele vai todo algemado, preso. Então tem pessoas que estão assim, no pecado, algemado. Estão vivendo cativo, mas só que nem nesse mundo ele sente a falsa sensação de liberdade. Ele está algemado, ele está totalmente preso, principalmente se for um vício. Vício da droga, da bebida. Esses estão algemados, esses estão presos. Muitos deles não conseguem nem sair da onde eles estão. Aquele que é viciado em crack, ele fica naquele ponto do crack, São Paulo é Cracolândia, e ele não sai dali. Ele fica ali. Meu pai já falecido, teve uma época que ele bebia muito, e ele, na época que ele bebia, ele resolvia beber, ele não conseguia sair do campo, casa, botequim, casa, botequim, casa, botequim. Ia lá, bebia, gostava de tomar um conhaque, ele falava, mas ele era fraco para aquilo, aí bebia aquilo, chegava em casa, caía na cama, dormia. Aí levantava, ia lá, voltava, caía na cama e dormia, e ficava assim. Então não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha nada disso. Estava algemado.
dentro do vício da bebida. Mas Jesus falou o seguinte, ó, por em liberdade os algemados. Então, aquele que se encontra preso algemado, Jesus está falando assim, eu estou aqui para te libertar. Eu estou aqui para te tirar do cativeiro. Eu estou aqui para tirar todas as algemas que estão amarrando você. Você está aqui, mas você se sente ainda algemado, preso, amarrado. Jesus fala assim, eu estou aqui para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar tudo isso daí. E depois Jesus segue e fala o seguinte, ó, e apregoar o ano aceitável do Senhor, que é o tema da mensagem, o ano aceitável do Senhor. O que significa o ano aceitável do Senhor? Jesus fala assim, eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor, na realidade, ele está relacionado lá em Levítico 25, o chamado ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Dentro da lei judaica, da lei de Moisés, havia o ano sabático. O ano sabático era você trabalhava 6 anos, no 7º ano você não trabalhava. Era o momento do descanso da terra. Então você não podia plantar, você não podia semear a terra, você não podia fazer nada disso. Era o sábado do Senhor, ou seja, era o ano do Senhor. Era o ano sabático do Senhor. Quando chega lá em Levítico número 25, ele começa falando do versículo 1 até o versículo 7, ele fala justamente do ano sabático. Aquele que trabalhava durante 6 anos, no 7º ano era o descanso da terra. Mas ele segue no 25, a partir do versículo 8 de Levítico 25, ele passa a falar do ano sabático, que é o chamado ano do jubileu. O ano sabático era aquele que acontecia de 50 em 50 anos, ou seja, depois de passados 7 anos sabático, ou seja, 49 anos, no 50º ano, ninguém poderia plantar. Mas só que não era apenas como o ano sabático, simplesmente não plantar. No ano do jubileu, ou no ano aceitável, Deus fazia algo mais além do descanso da terra. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos também. O que ele fazia além do descanso. Primeiro, ele vai dizer o seguinte, ele diz o seguinte, ó, primeiro, ele diz, santifiquem o 50º ano e proclame liberdade na terra para todos os moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês e cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Cada um de vocês voltará para a sua família. No versículo 12, porque é jubileu, será santo para vocês, produto do campo vocês podem comer. Ou seja, ele fala, ó, o ano do jubileu, o 50º ano, santifique, fala de santidade. É momento de você priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Fala de uma vida de santidade, ou seja, não vou semear, não vou plantar. Nesse momento é um ano que a terra descansa, mas eu me envolvo nas coisas de Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu busco Deus, isso é o que? Uma vida de santidade. Por isso ele fala, ó, o ano do jubileu, o 50º ano é o que? É o ano santo, santifique o 50º ano. Fala de santidade. Depois, outra coisa que acontecia, além de não poder plantar, além de não poder semear, o que acontecia? Capítulo 25, versículo 28, diz, mas se suas posses não lhe permitirem reavê-las, então, por quê? A lei dizia o seguinte, quando a pessoa estava muito pobre, não tinha dinheiro, ela poderia vender a sua propriedade, mas Deus diz, nenhuma propriedade pode ser vendida em definitivo, porque a terra, ela é minha. Assim que Deus fala através da sua palavra. Ninguém vende definitivamente porque a terra era minha. Então, o que acontecia? A pessoa vendia a sua terra, se por um acaso aparecesse um parente próximo que tivesse condições de comprar de volta aquela terra, ele comprava. Ou se de repente no decorrer da vida dele, ele tivesse uma melhora no seu padrão de vida e quisesse comprar novamente a sua terra, ele poderia ir lá e resgatar a sua terra. Mas aqui diz, aquele
que não teve nenhum resgatador, nenhum parente próximo, aquele que não teve nenhuma condições de comprar a sua propriedade. Aqui diz que ele terá que esperar até o ano do jubileu. Por quê? Porque no ano do jubileu, a terra automaticamente era devolvida para o proprietário original. Ou seja, aquilo que você abriu mão, aquilo que você considera perdido. Jesus está falando, ó, esse é o ano do jubileu. Esse é o ano de você voltar. Esse é o ano de voltar para você. Tá? Nada está perdido. O homem pode dizer que é indefinitivo, mas Deus fala, nada é indefinitivo, porque eu sou o dono. A terra é minha. Nada pode ser vendido. A terra é minha. E ele fala, olha, tudo vai voltar para o seu antigo dono. E além disso, ainda diz o seguinte, no versículo de número 39 até o 42, diz: também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando com você, e vender-se a você, ou seja, se vender para trabalhar como escravo, não faça servir como escravo, trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu ele trabalhará para você, então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará para a sua família e a propriedade de seus pais. Ou seja, o ano do jubileu, se vendeu, não vendeu a propriedade não, eu já nem propriedade eu tenho mais, então eu vou me vender, vou me sujeitar a trabalhar como escravo, tendo um senhor, mas ele fala, no ano do jubileu, você deixará de ter esse senhor. No ano do jubileu, você deixará de ser escravo. No ano do jubileu, no ano aceitável do Senhor, você deixará de ser escravo do pecado. No ano do jubileu, no ano aceitável do Senhor, você vai ser livre do cativeiro da escravidão do pecado e voltará para a sua família de origem, a família de Deus. E assim, isso era o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, ele praticamente se materializa, né, na pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vem e fala assim, ó, tá vendo isso que eu acabei de ler para você? Mais ou menos assim, parafraseando, né, pastor Adriano? Tá vendo que vocês acabaram de ouvir que eu li para vocês, ó? Sou eu. Entendendo? Tudo isso aí que está escrito lá em Isaías que aconteceu, que ia acontecer, ó, sou eu que vou fazer. É comigo. E ele segue dizendo, né? Ou seja, Jesus ele se apresenta trazendo que o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, para mudar a vida de todos aqueles que se encontram numa situação como essa. Mas ele segue ainda, não para por aí. Ele segue no capítulo, ele segue ainda no capítulo de número 61, o profeta Isaías dizendo, olha só, além de tudo isso, de trazer o ano aceitável do Senhor, eu também venho consolar todos aqueles que choram. O que está te fazendo chorar? Jesus está aqui para te consolar. Consolar Marta e Maria quando Lázaro morreu, ele foi lá e ressuscitou. Não é isso? Consolar aquela mulher Cirofenícia que a filha estava endemoniada, ele foi lá e libertou. Quantas pessoas não foram consoladas pelo Senhor? E às vezes esse consolo, ele pode vir através de uma palavra, quando ele vem através de algo físico. Deus coloca uma pessoa na sua vida para ser um instrumento de consolo para a sua vida. Mas o consolo ele veio para consolar todos os que choram. E ele segue dizendo, porque para pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza. No Antigo Testamento, quando a pessoa tinha uma perda, vivia um luto, que ela fazia? Ela colocava, né, pastor Adriano, uma roupa de saco, né,
e se enchia de cinza, era sinal de luto, de choro, de sofrimento, sinal de uma perda. E ele fala assim: olha só, você que chora em Sião, por uma perda, seja ela qual for a perda que você teve, seja uma perda material, seja de um ente querido, seja a perda da fé. Às vezes nós vivemos um momento assim tão tribulado que nós começamos a vacilar, a nossa fé ela começa a ir embora devagarzinho e a gente começa a chorar, porque a gente fala assim: Senhor, eu quero acreditar, mas eu não consigo acreditar. Senhor, eu quero ter mais fé, mas eu não consigo ter mais fé. Aí você chora, você está me entendendo? A dor dessa perda. Aí ele fala assim, ó, ao invés de você colocar cinza na sua cabeça, em sinal de dor, eu vou colocar sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, uma coroa. E ele segue dizendo: óleo de alegria em vez de pranto. Você está chorando? Eu vou colocar sobre você um óleo de alegria, para acabar com o seu choro. Pastor, a gente nunca mais vai chorar, não. Sempre vai chorar por alguma coisa, por uma perda. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor sempre estará acima da dor que eu sinto. A alegria do Senhor sempre estará acima daquilo que possa me causar um sofrimento. Desde que eu deixe Jesus trabalhar na minha vida. Desde que eu deixe Jesus ser isso que ele se apresenta lá em Isaías capítulo 61. E ele chega no Lucas capítulo 4 e diz assim: eu sou esse que vocês ouviram falar. Aí ele segue dizendo: e dar manto de louvor em vez de espírito angustiado. Gente, manto de louvor. Louvor também fala de alegria, fala de adoração, em vez de espírito angustiado. Jesus fala assim, ó: eu estou aqui para arrancar de dentro de você toda angústia. Eu estou aqui para arrancar de você tudo aquilo que tem trago angústia e sofrimento para você. Ele veio, ele se faz presente justamente para arrancar. Ele quer colocar em cima de nós, ele quer nos vestir com um manto de louvor, de adoração e de alegria. Angústia, você sai. Angústia, você não tem espaço. A minha vida, o meu coração, a minha mente, ela é totalmente preenchida por uma vida de louvor e adoração ao Senhor, porque o Senhor me vestiu, me cobriu com um manto de louvor. Tudo isso, meus amados, consequências do ano aceitável do Senhor. Eu já estou caminhando para o final, meio cedo. Mas só que as consequências, né, os benefícios do ano aceitável do Senhor, pastor Adriano, não para por aí. Ele ainda segue. Irmão, coloca lá, por favor, coloca aí, por favor, Isaías capítulo 61, versículo de número 4. Nova Almeida atualizada. Coloca aí, por favor. Nova Almeida atualizada, Isaías 61, capítulo, versículo 4. Foi? Ó, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O ano aceitável do Senhor também traz reconstrução. O ano aceitável do Senhor está falando o seguinte, ó, vocês, porque agora ele começa a falar de vocês. Agora Jesus, o profeta já não se refere à pessoa de Jesus Cristo, como Jesus falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. A partir de agora ele começa a falar vocês. Já não é a pessoa dele, já somos nós, já é o povo daquela época. Então ele fala, ó, vocês reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos. Existe alguma coisa que foi destruída na sua vida? É momento de reconstrução.
Jesus se faz presente para reconstruir. Só que a atitude de reconstruir primeiro tem que partir de mim e de você. Ele vai estar ali juntamente conosco nesse processo de reconstrução. Sabemos que não é fácil. É muito mais fácil você construir do zero. Pastor Adriano, que é administrador aqui, que mexe com o negócio de obra, você trabalhar em cima de uma reconstrução é muito mais trabalhoso e cansativo do que você começar uma construção do zero. Mas o interessante é que quando Jesus está conosco, tudo fica mais leve, fica mais suave, né? Isso é interessante, não é pesado. Em meio à dificuldade, a gente se sente tranquilo, a gente se sente guardado, a gente se sente protegido. Versículo 5. Bota aí, por favor. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão lavradores e vinhateiros. Ou seja, chegou o momento, reconstrução. Agora você vai ter pessoas que vão trabalhar para você. Olha aí. Você não tinha nada, você perdeu a terra, você perdeu um montão de coisa, mas no ano aceitável do Senhor você recuperou tudo. Você voltou para a sua terra, voltou para a sua família, voltou para as suas terras, mas não é só isso. Agora pessoas vão te procurar, querendo trabalhar para você, querendo trabalhar com você. Por quê? Porque primeiro foi restaurado e agora as pessoas vão se apresentar diante de você, querendo trabalhar, querendo fazer parte daquilo que você está fazendo, querendo fazer parte daquilo que você reconstruiu no Senhor. As pessoas vão chegar, e aí, está precisando de alguma coisa? Estou trabalhando, eu trabalho assim, está precisando, você quer? Eu estou a seus serviços, pode me ligar, eu estou pronto a te atender, a te servir, não é assim que faz? É assim que vai ser feito. Processo de reconstrução, depois ele segue, versículo 6. Olha o que acontece. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como os ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Ou seja, a partir de agora, vocês são o quê? São chamados de quê? Sacerdotes do Senhor. Vocês são o quê? São o quê? Serão o quê? Conhecidos como o quê? Ministros do Senhor. Tudo isso por causa do ano aceitável, do ano do jubileu. Mas não para por aí não, tem mais coisa. Versículo 7. Em lugar de vergonha vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta exaltarão na herança recebida. Por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pensa nisso. Pensa nisso. Honra, dupla honra, terão perpétua alegria. Exultarão na herança recebida, ou seja, a herança que Deus nos deu. Isso tudo é o que? É o ano aceitável do Senhor, é o ano do jubileu. Amados, esse ano está valendo. Não foi só naquela época, não. Não foi só naquela época, não. 700 anos antes de Jesus fazer essa leitura, Isaías profetizou. Foi só para aquela época, não. Jesus chegou, sou eu, e Jesus continua valendo. Porque aquele que diz o seguinte: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas, apregoar o ano aceitável do Senhor, esse mesmo Jesus disse o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele está presente, está valendo o ano do Senhor. Versículo 9. A prosperidade dele será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que o virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Pensa, vamos ler de novo. A posteridade dele será conhecida entre as nações, os seus filhos, os seus netos. Será conhecida, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são a família bendita do Senhor. Então o Jesus que se apresenta como aquele cujo foi ungido pelo Espírito do Senhor, ele continua trabalhando
O ano aceitável do Senhor, ele continua valendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É só isso mesmo. Maravilha. Meus amados, o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele veio para nos libertar, nos consolar, nos tirar do cativeiro, tirar as nossas algemas. Ele veio para nos consolar, nos confortar. Ele veio para um processo de reconstrução na nossa vida daquilo que caiu em ruína. Deus, ele vem para reconstruir. Ele vem para fazer de cada um de nós aqui pessoas prósperas, não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente. Observe que ele fala, família bendita do Senhor. Ele fala que haverá prosperidade, mas ele fala que vocês serão reconhecidos como que? Ministros do Senhor. Vocês serão chamados que? Sacerdotes. Então, além da mudança da sua vida financeira material, ele também se coloca para mudar a sua vida espiritual, a sua vida emocional. O ano aceitável do Senhor está aqui. O ano aceitável do Senhor, aquele que proclamou o ano aceitável do Senhor, se faz presente. Mas aí, pastor, ele continua proclamando? Continua, através de cada um de nós. Agora cabe a nós, igreja do Senhor, proclamar o ano aceitável do Senhor. Cabe a nós, igreja do Senhor, agora dizer, existe um Deus que deu a sua própria vida por amor a você, e ele se faz presente, ele está vivo, ele ressuscitou, e ele se faz presente para mudar a sua vida, para te tirar do cativeiro, para tirar as algemas de você, para consolar, para reconstruir a sua vida, para fazer com que você tenha dupla honra, para fazer com que você seja chamado sacerdote, reconhecido como ministro do Senhor, e a sua geração será conhecida como a família bendita do Senhor. Deus está presente. Agora cabe a nós aceitarmos a viver esse ano aceitável do Senhor ou não. Está aí. Eu sempre digo, a vida é feita de escolhas. A gente escolhe. O Senhor fala, o ano aceitável está aí. Tudo que vem, tudo que acontece durante esse período, está aí. Agora depende da sua escolha. Depende do que você quer para a sua vida. Agora é com você. Você já viu quando diz assim, estou aqui à sua disposição, mas eu não posso fazer nada se você não quiser que eu faça. Eu não posso fazer nada se você não me der uma brecha, uma oportunidade para que eu faça. Então, a decisão, ela é minha, a decisão, ela é sua. Jesus se faz presente, Ele quer mudar a sua vida. Você que está me ouvindo em casa, pela internet, Deus, Ele quer mudar a sua vida. Hoje Ele está proclamando mais uma vez o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, para transformar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua família.